Anvisa, Ministério da Agricultura, FSSC 22000, ISO 9001. O que essas normas exigem em comum sobre controle de pragas? Um controle de pragas eficaz. É isso que a gente vai ver hoje com um podcast, com um assunto extremamente importante para o controle de qualidade e trazido por uma empresa especializada na área de controle de pragas e dedetização. Meu nome é Rose Abreu e estamos aqui no nosso podcast, um podcast de conversa de qualidade, que é um podcast voltado para profissionais do setor de qualidade, para que a gente eleve os padrões de qualificação, né, e traga uma conversa que realmente faça sentido para as pessoas que estão aí do outro lado. E hoje, né, quero ler um pouquinho aí do currículo dessas pessoas que estão aqui conosco, com muito prazer. A Clean é nossa parceira, é parceira da FIC em diversos projetos. E a ideia é trazer hoje, né, dois profissionais extremamente competentes na área de controle de pragas, na área de dedetização, nesse assunto tão estratégico, gente. E é isso que a gente vai trazer aqui hoje. Tá? Começo aí a apresentar o Diego Machado, gerente de operações da Clean na Paraíba. Diego é engenheiro ambiental, formado pela UFPB e possui uma trajetória marcada por projetos socioambientais de impacto. Já coordenou projetos de saneamento, resíduos sólidos, sustentabilidade rural e regularização fundiária em milhares de propriedades no semiárido nordestino. Passou também pela supervisão de limpeza urbana e, nos 4 anos, se especializou em controle de pragas urbanas, liderando operações na Clean com excelência técnica. E também José Hamilton, que lidera as operações da Clean no estado de Pernambuco. Hamilton é engenheiro sanitarista e ambiental, técnico em química industrial e está em formação em agronomia. Com 9 anos de experiência em controle de pragas urbanas, ele é especialista em ambientes regulados e já atuou diretamente em indústrias de alimentos, bebidas e farmacêuticas. Sejam bem-vindos, meninos, Diego e Hamilton. É um prazer enorme estar com vocês. A gente já deu um abraço aí antes do podcast, mas é agradecer, né, em partilhar o conhecimento que vocês têm conosco e com quem está ali do outro lado. O objetivo é que seja uma conversa simples, mas uma conversa de impacto sobre esse assunto e já trazer, né, como a gente falou muito inicialmente, né, nessa frase de impacto que a gente falou no primeiro momento. Todas as normas, sejam elas de alimentos, seja ela de qualidade, e os órgãos regulamentadores, sempre vai haver uma necessidade de que as empresas que trabalham nos mais diversos segmentos, não é só alimentos, né, Hamilton? Isso, não. É todo um ramo, qualquer segmento precisa estar livre da praga para a questão de controle de saúde das pessoas. Mas a gente quer ir um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais essa conversa, né? De forma estratégica, e aí eu vou deixar a cargo dos meninos, né? Falar um pouquinho também da experiência de vocês nesse primeiro momento. O que é que vocês... se eu não conseguir descrever de forma efetiva o currículo de vocês, se vocês quiserem pontuar alguma coisa que esteja muito voltada para essas áreas, fiquem à vontade, né, agora. Mas eu acho que o nosso momento é esse, trazer como o controle de pragas pode ser estratégico, principalmente para alimentos, né, meninos? Porque é uma área que alimentos, farmacêutica e cosmética, que é uma área que se exige muito dessas áreas. E aí a palavra é de vocês. Isso. Como você falou, né, para as indústrias que produzem principalmente alimento, é de extrema importância. Eu, antes de entrar no segmento de controle de pragas, eu fui profissional de uma indústria de alimentos, uma multinacional, onde a gente sabia da importância, né, de não ter insetos nas áreas, mas só a partir do momento que eu entrei no segmento foi que realmente eu entendi todos os riscos, né, e todas as particularidades que esse tipo de serviço impacta na qualidade do produto, né, de uma grande indústria, por exemplo. Uhum. E como você falou, né, eu tenho quase 10 anos nesse segmento de controle de pragas, tá? Já atuei em alguns estados do Nordeste, tá? Fazendo trabalhos específicos em indústrias, principalmente de alimentos. E eu acredito que essas normas, né, a legislação, as RDCs, elas são de extrema importância para a questão da produção de um alimento seguro
e todas elas remetem ao controle de praga como um ponto de extrema importância, né? Ele é um tema bastante relevante nas auditorias, e quando você aponta ou não uma empresa como certificada para produzir aquele tipo de produto. Perfeito. E assim, trazer a Milton e Diego essa questão, né? O controle de pragas é eficaz, as normas elas não dizem como deve ser feito, né? Mas elas dizem que deve ser, e aí cada empresa pode ter aí sua forma de trabalhar buscando a prevenção de algum problema relacionado a isso, mas de forma estratégica. O que é que um profissional da qualidade, né, Diego e Hamilton, devem se preocupar no momento que eles recebem mensalmente os controles, os relatórios, né, e todo esse trabalho que vocês fazem, que é fantástico, né, dentro das instalações Fabris? Rose, primeiramente, falar que é uma satisfação enorme estar aqui na FIC tendo esse momento, um momento de extrema relevância, porque é conhecimento. Sim. E eu tenho certeza que durante essa conversa a gente acaba até desmistificando muitas visões que se tem, inclusive em grandes indústrias do setor de alimentos também, né? Falar de controle de pragas é falar de segurança de colaboradores, falar de segurança de produtos, de segurança inclusive da imagem da empresa. E isso é estratégico, como a gente está falando, né? Hoje em dia todo mundo carrega um celular e as coisas elas tomam uma proporção, uma velocidade muito alta. Então o controle de pragas é um processo, né, uma parte muito essencial nesse tipo de indústria e outras também, né? São ambientes que são críticos, que normalmente eles têm uma atratividade natural, um cheiro exacerbada, exatamente, né? E ao mesmo tempo eles são sensíveis, levando em consideração o risco de contaminação, né, e os prejuízos que isso pode acarretar. Uhum. Certo? As normas elas vêm para garantir isso. Como você falou, elas deixam muito em aberto, sempre a cargo da empresa especializada. Especializada, exatamente. Mas que elas acabam deixando mesmo isso em aberto, mas sem deixar de citar e sem deixar de exigir. Uhum. Né? Falar de manejo integrado, na verdade, de controle de pragas, muita gente tem a visão do manejo ou do controle de pragas como sendo o controle químico. E, na verdade, o controle químico ele é uma etapa, ele é uma pequena parcela dentro de um conjunto de ações que devem ser tomadas. Perfeito. Né? Que passam aí, por exemplo, por uma integração, por medidas de prevenção, no sentido de melhorias ou modificações na rotina operacional. São as primeiras medidas que não exigem nenhum tipo de alteração, né, de estrutura, para depois a gente passar em caráter preventivo para algumas medidas estruturais. E aí sim a gente começa a pensar na adoção de um controle químico no uso de produtos químicos. Uhum. E é um processo que ele exige um monitoramento constante. Então as auditorias elas vêm para assegurar, e esse monitoramento é o que nos dá base de justificativas, de comprovação. Ela passa por um processo de educação dos funcionários, para que a gente tenha multiplicadores, tenha olhos. Exatamente. Isso é um ponto muito importante. A gente não pode deixar tudo a cargo da empresa terceirizada. Eu lembro muito bem da empresa que eu trabalhava, também de alimentos, Hamilton, multinacional, a importância de a gente disseminar esse assunto, né? Era um assunto dentro da nossa apresentação de integração do funcionário, né? E a gente fazia uma coisa muito simples, mas que dava muito resultado. Era uma planilha de monitoramento que ficava em cada setor, para que o funcionário, ao ver ou se deparar com alguma praga naquela localidade, ela imediatamente fazia um registro nessa planilha e que ficava fácil de o pessoal terceirizado sempre observar. Porque, né, aparecia uma praga específica, então ali o pessoal já ia ter... E aí vocês podem falar melhor para mim qual a importância desse tipo de ferramenta muito simples, mas que gera muito resultado, principalmente para o trabalho de vocês. Isso. E como você falou, né, o que um gestor de qualidade ele precisa entender ou precisa olhar para fazer a gestão de um serviço dessa natureza, né, no seu ambiente de trabalho.
o que eu digo muito para meus clientes, eu acho que você só pode gerir bem um serviço quando você conhece. Então, eu acho que o ponto inicial e principal é que um profissional de qualidade, ele precisa conhecer quais são os requisitos básicos que uma empresa controladora de praga precisa entregar, né? Ou precisa cumprir, ou precisa manter para fazer um serviço seguro. Falando do formulário de registro de ocorrências que você citou, Sim. é uma coisa até legal, porque muitas empresas hoje de controle de pragas, com a modernização do serviço, com a utilização do smartphone para fazer o relatório de serviço, registrar as atividades que são desempenhadas naquele atendimento, eles acabam fugindo um pouco desse formulário, porque eles acreditam que é uma coisa antiga, Não. usa papel, né? Então, assim, acaba que algumas empresas têm essa visão. Mas eu acho que é uma ferramenta super importante, Simples, né? apesar de simples. Sim. Né? O fato dela ser simples é interessante para o funcionário de fábrica, aquele que está ali na operação, que facilita a forma como ele vai lá e faz o registro. E eu acho que é uma ferramenta interessante porque ela encurta o caminho entre as pessoas que estão na área e a empresa controladora de praga. Perfeito. Tá? Porque a gente acredita que quem tem mais possibilidade de ver um inseto ou ver uma praga no ambiente é a pessoa que está ali durante 8 horas, Todos os dias. durante um turno, durante vários dias. Então, ela tem uma forma de comunicar que não dependa de uma outra pessoa, dependa de um gestor, dependa que alguém faça um telefone sem fio, é super importante, né? Porque aí, quando o técnico vai à empresa, ele checa quais foram as ocorrências registradas, ele toma uma ação mediante aquilo e ele registra na ordem de serviço. E você, como gestor do contrato, o profissional de qualidade que acompanha aquele serviço, você vai poder acompanhar todas as ações que foram feitas em função das ocorrências relatadas na unidade. Então, eu acho que é super interessante. Eu acho que mais que isso, esse tipo de monitoramento, ele possibilita para a gente e também para as empresas, a gente ter uma evolução de ocorrências em cada setor ou em cada área. Então, a gente consegue mapear mesmo as zonas críticas em cada cliente para que a gente consiga também agir, sobretudo do âmbito preventivo, né? Sim, esse é o principal ponto, né? A gente tem que agir preventivamente, porque é um assunto que cai diretamente na marca de uma empresa. Exatamente. Então, a gente consegue ver, por exemplo, até se atuar de forma preventiva em algumas pragas que são sazonais. Então, a gente consegue entender os períodos onde há uma tendência de alta, para que a gente intensifique as ações voltadas para garantir o controle. Então, pessoal que está aí, né, do outro lado, escutando a gente abordou esse assunto, é um formulário simples, uma planilhinha que tem lá todas as pragas que podem existir e outras, né? Isso. Mas que o pessoal do chão de fábrica e de todas as áreas da empresa, ele fica afixado em gestão à vista, era assim que funcionava lá. Isso. Na minha empresa, antigamente, que eu trabalhava, e aí isso era muito efetivo e eu recebia feedbacks da empresa dedetizadora muito positivos. Por quê? Porque o pessoal relatava e isso fazia diferença total no controle. Você tem alguma outra coisa, Diego, que isso possa trazer de benefício assim, para o controle de pragas? Olha, que eu falei, isso estreita. A gente sempre cobra dos nossos técnicos uma comunicação ali muito íntima com o cliente. Então, isso que eu falo, você tem que dialogar com as pessoas, porque, como o Hamilton mencionou, eles estão lá em tempo integral. Então, e com todo mundo, né, Hamilton? Isso. Não é só um ou outro. E imagine, uma indústria com mais de 300 funcionários. E é importante porque esse tipo de ferramenta, ele permite que você dê o retorno. Porque muita gente reclama que os funcionários não olham ou não relatam, mas, na verdade, eu acho que eles sentem falta de um retorno, sabe? Quando eles apontam uma barata no ambiente e você faz uma ação, é importante você dizer a ele, olha, você relatou isso aqui, ou foi feito isso, sabe? Para ele entender a importância de estar se comunicando. E para fins de auditoria, de certificações, os auditores geralmente solicitam, né? É um tipo de documento que ele evidencia a participação do chão de fábrica nas ocorrências. No relato, isso no que com está certeza acontecendo. é uma ótima evidência. Isso, então assim, eles entendem que melhor até do que as armadilhas, né, de monitoramento que estão instaladas na área, a evidência da participação das pessoas, que são os maiores visualizadores de insetos ou animais considerados pragas, é mais importante. Então eles evidenciam isso no documento, sabe? Então eles geralmente pedem, me dê o formulário do mês...
Y, aí você apresenta, ele me deu as ordens de serviço, eu já acompanhei algumas auditorias Sim. e percebi que eles dão muita importância a esse tema. Não, e é muito importante. Eu acho que é muito bacana, Rose, porque o funcionário, ele se sente integrado, ele se sente parte do processo. E tem um outro ponto, gente, só te interrompendo, Diego, mas que eu queria trazer, não sei se vocês já viram nos formulários, um campo para realmente o pessoal do controle de pragas dar esse feedback a eles, porque muitas vezes pode ser que não se encontrem, mas que tenham visto e tenham dizendo o que foi feito para aquele problema específico, né? Isso é importante. E geralmente nos treinamentos, né, quando a gente faz treinamentos anuais, as indústrias têm essa prerrogativa de terem os treinamentos de controle de pragas ministrados por uma empresa especializada, né, anualmente. E quando a gente faz esse treinamento, a gente geralmente traz os casos que eles relataram, sabe? Das ocorrências naquela unidade. Então, eles se sentem... Parte, né? eles se sentem como contribuintes, né, do resultado, do sucesso ou da evolução daquele tipo de ocorrência na unidade. Perfeito. Gente, a gente citou e levantou essa bola de um formulário que todos os funcionários podem deixar suas percepções caso haja alguma ocorrência. Isso é muito bom. Né? E é uma coisa simples, mas que pode ser implementada. E aí você que esteja do outro lado, né, implemente, que faz toda a diferença. E aí a gente vai se aprofundando um pouco mais. Né? Hoje, o que é que tem dentro desse corpo, né, de serviço com controle de pragas, que podem também ser muito importantes, gente, para essa visão estratégica da empresa? Olha, eu acho que a chave do sucesso num programa de controle de pragas, seja lá qual for o ambiente, está na integração entre as partes. Tá? Eu acho que é importante que as pessoas se reúnam com uma certa frequência e que elas discutam o seu papel e que como ela deve contribuir em cada atividade, em cada cenário. E como é que é essa integração de forma mais detalhada, Hamilton? Por exemplo, quando a gente entra numa unidade hoje, a gente faz um levantamento de oportunidades de melhoria, sejam estruturais, sejam de comportamento. Então, é importante que além de levantar, de fazer registro fotográfico, indicar uma possível oportunidade, é importante fazer a gestão disso depois. Sim. Sabe? Estabelecer os responsáveis. Relatório não pode ficar dentro de uma gaveta. Né? Estabelecer os responsáveis, estabelecer as metas, os prazos para cada ação. Por exemplo, quando a gente conhece a vulnerabilidade de um local ou de um ambiente, a gente se antecipa, a gente aumenta o número de armadilhas, a gente aumenta o número de ações naquele local. Um outro ponto é tendência, é o que o Diego falou, né? Quando você tem os números que vêm dos formulários associados aos monitoramentos das armadilhas, você gera um relatório de estatístico de tendência, que aí você analisa realmente qual o nível de ocorrência com determinada espécie por área, e você se reúne mensalmente com o gestor para discutir aqueles pontos. Porque, na maior parte, eu acho que a gente acredita que 70% do sucesso do controle de pragas está na mão da unidade, sim, né? Das sim. ações, e a gente entra como controlador, mais com a técnica, mais com conhecimento, com a parceria, né? E, então, se reunir com a frequência, discutir os pontos, discutir os números, discutir as oportunidades de melhoria, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que é o que realmente define um programa de manejo de sucesso. Integrado, Isso. Perfeito. E estratégico, né? Que é o que a gente está falando aqui. É algo que realmente vai trazer resultado para a empresa, né? Para quem está contratando, tá? E aí, Diego, se aprofundando um pouquinho mais na interpretação, né? Essa integração deu para entender bem como é que funciona. Mas o que é que está dentro daqueles relatórios que as pessoas precisam se atentar? Porque, às vezes, quem está ali do outro lado pode estar recebendo do controle de praga deles um relatório muito, né, xoxo, sem dados, sem realmente estar trazendo informações relevantes. Tá? E o que é que tem que ter num relatório como esse, né? Olha, esses relatórios, além do registro mesmo das ocorrências, é interessante que sempre haja uma vinculação ou algum tipo de justificativa. Não ocorreu a ocorrência por conta de uma vulnerabilidade assim, tem que ser trabalhado isso, porque a gente tem que ajudar, tem que dar uma espécie de consultoria para o cliente para poder
resolver essa vulnerabilidade, para ele entender a importância daquilo e, de repente, ter uma mudança na rotina operacional, né, Milton? Isso. Geralmente nos relatórios vem indicando que tipo de produto foi utilizado, Sim. qual o método de aplicação que foi utilizado. Então é sempre importante o cliente ter, ou digitalmente, ou fisicamente, as fichas técnicas dos produtos que a empresa utiliza. Sim. É importante ela entender se o técnico diz que tratou uma praga específica com tal produto, se aquele produto tem indicação no rótulo para aquela espécie, se ele utilizou a concentração correta para aquela espécie ou o método de aplicação correto, sabe? É super importante. É importante entender se a empresa de controle de pragas faz uma permuta de ativos, né? Porque a gente não sabe haja resistência, né? isso. Muita gente acredita que algumas espécies têm capacidade de desenvolver resistência, outros chamam de tolerância, né? Existem espécies que naturalmente já possuem resistência para alguns ativos. Então é importante realmente que seja analisado todos esses pontos no documento. Sabe? Um documento que é gerado em cada atendimento e que compõe, né, Diego, um documento mensal, uma análise mensal de tudo que foi feito naquela unidade. E aí vocês falaram de também controles estatísticos. Sim. Isso. Como é que isso está dentro do relatório? É aparecimento de ocorrências, de pragas, de tipos em cada área específica? Como é que funciona? Em cada setor ou cada dispositivo. Então, a gente consegue ver, por exemplo, o dispositivo que ele foi mais consumido, e aí vincula um setor para analisar o nível de criticidade. Então, esse relatório ele vem em gráficos, né? Hoje a gente tem até um portal bastante interativo, né, Milton? Isso. O cliente ele consegue brincar para fazer a análise que ele pode entrar no setor e ver os dispositivos do setor. Pode ver por um período específico, Pode ver né? por um 2 período. meses, 3 meses, 1 ano, Da 6 mesma meses. forma para os produtos que foram utilizados naquele setor. Então, ele tem todo um acompanhamento e a gente está lançando para alguns clientes específicos hoje. Na verdade, é uma forma de você visualizar melhor essa análise estatística. Isso. Isso é fundamental, porque, gente, venhamos e convenhamos, né? Os gestores de qualidade dificilmente vai fazer esse trabalho tão afinado e importante, obviamente, que a Milton está falando, de saber qual a dosagem certa, se está aplicando na dosagem certa para a espécie certa. Né? E aí o fornecedor desse serviço ele tem que garantir essa assessoria de forma mais eficaz, porque, infelizmente, os gestores, Hamilton, eu acho que vocês sabem, com certeza. são muitos detalhes a serem observados ao longo de toda a cadeia do alimento que ele produz. Isso. Né? Por isso que é importante, né? Desculpa, Diego, interromper, né? Por isso que é importante você contratar uma empresa profissional, né? Uma empresa séria, uma empresa que tem um nome no mercado, que tem já uma proficiência comprovada, né? Por exemplo, a Clean se preocupou em montar, por exemplo, uma equipe multidisciplinar. Se você olhar hoje o nosso time, a gente tem engenheiro ambiental, a gente tem nutricionista, a gente tem biólogo, a gente não ficou restrito só e agrônomos, né? A gente não ficou restrito só a um tipo de profissional, sabe? Porque a gente entende, por exemplo, que dos nossos clientes, padaria, supermercados, a gente tem uma pessoa da qualidade que tem uma formação em nutrição, é um ganho enorme. Então, a Clean se preocupou com isso, sabe? De montar uma estrutura de back-office, uma estrutura de suporte robusta. Então, hoje você tem uma equipe multidisciplinar e, como o Diego falou, a gente está trabalhando no desenvolvimento de uma análise de tendência mais elaborada para indústrias que precisam. Né? Que eu quero que vocês se aprofundem um pouco mais. Como é que é composto? Como é que a Clean se diferencia no serviço nesse ponto? Isso. Né? Trazendo informação segura, óbvio que a Milton está falando, deixando o profissional da qualidade daquela empresa cliente mais relaxado, não é nem relaxado, tranquilo. mais tranquilo com relação a esse assunto. Hoje, por exemplo, em alguns clientes de alta complexidade, Rose, a gente transforma esses gráficos estatísticos em mapa. Então, a gente está trabalhando com um sistema de informação geográfica, onde a gente está desenvolvendo mapas de calor, que é justamente a tradução do mapa, daqueles gráficos, para algo muito mais visual. E a gente consegue ver também a evolução ao longo do tempo. É como aquele reloginho do Google que você vai mexendo e ele vai mudando de acordo com as ocorrências que tiveram ou não em cada setor. Isso também é um diferencial que a gente está implantando, né? E facilita demais a gestão tanto do cliente como para o nosso controlador. Né? É a gente atuar de uma forma muito mais estratégica. Isso. Né? Muito mais assertiva. E esse é o ponto. Pode falar, Milton. Os números da tendência, né, que você falou, como é feito, como é que a gente elabora isso, ela vai a partir de cada atendimento.
Por exemplo, quando o técnico vai olhar, fazer uma manutenção numa armadilha luminosa, uma vez por semana, ou seja lá, a cada 15 dias, quando ele retira o refil da armadilha, ele conta os insetos que estão capturados ali. Claro que a gente não conta tudo, 100% das espécies, porque às vezes tem muito diversificado, mas em cada cliente existe aquelas pragas-alvos. Por exemplo, tem cliente que tem problema com mosca, tem cliente que tem problema com excesso de abelha, tem cliente que tem problema com mosquito. Então, praga de grão armazenado, que também são insetos fototrópicos positivos, né, que são atraídos por luz. Então, às vezes, geralmente nos atendimentos, a gente tira o refil, troca por um novo e conta o número de insetos capturados naquela semana ou naquele período de tempo. E esse número vai para o relatório de serviço, que vai compor um gráfico e a gente vai analisar junto com o cliente de acordo com o que ele precisa ver. Então, a gente estabelece isso antes, vai afinando a cada reunião e é daí que nasce a tendência, né? A gente sabe que, por exemplo, no Nordeste a gente tem um período sazonal para mosca, que começa agora mais ou menos no final de dezembro e vai até abril, maio, mais ou menos. Então, a gente já sabe que a gente tem que desenvolver ações mais fortes, né? Ações para esse assunto, para esse período, isso. Clientes que têm problema com mosca, ou você processa proteína animal, ou você tem ambiente em fermentação. Avícolas atrai muito centros de processamento de ovos, a parte de frigoríficos, incubatórios, toda essa parte avícola. O ovo atrai muito, essa matéria orgânica atrai muito. Acho que laticínio também também. Isso mesmo. Então é daí que nasce, sabe? Então é importante analisar os números e entender o histórico do cliente. A partir do entendimento, a gente sabe que naquele período a gente tem que sentar e dizer, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Você precisa investir talvez numa barreira física nesse ponto. Ou a gente precisa, o funcionário entra muito aqui, vamos instalar uma cortina de ar mais potente nesse acesso. Coisas desse tipo, sabe? Então, a gente sempre analisa esses números e gera uma discussão entre a gente e o cliente. Não, esse afinamento, né, entre empresa, essa parte que você falou, Hamilton, dessa integração, é um assunto muito importante, um ponto muito importante que tem que ser avaliado. Todas as empresas que buscam essa assessoria, né, e esse controle, esse serviço, tem que estar muito atento, né? E aí, às vezes, não dá aquele tempo, né, Hamilton, de fazer uma reunião mensal com o cliente, porque existem zilhões de atribuições. Isso. Então, se a empresa já tem renome, já tem uma certa expertise na área, o profissional, com toda certeza, ali da qualidade que está à frente da qualidade de uma empresa de alimentos, vai estar mais tranquilo, como o Diego falou, né? E aí, gente, assim... a gente já falou de controle simples, né, como uma planilha de monitoramento. Isso. Já falamos dos relatórios, né, que também tem inovações aí trazidas pela Clean, né? E aí, o que seria que a gente pudesse abordar mais, assim, de assuntos relacionados ao controle do dia a dia, né? Aquele controle que está ali diário, que vocês acham estratégicos para uma empresa, né? Além dessas reuniões mensais, Hamilton, o que é que a gente pode abordar mais sobre esse assunto de controle de pragas para uma empresa que está aí, né, querendo, obviamente, ela sabe que é importante, mas ela está os profissionais de qualidade podem estar meio no escuro, não saber se realmente o controle que ele está fazendo está bom. O que vocês poderiam trazer mais, né, de informações sobre esse sentido, né, na parte mais estratégica de inovação aí que vocês devem estar fazendo aí, né, mensalmente e diariamente nas empresas que vocês prestam serviço? Eu acho que o grande desafio quando a gente fala de controle de pragas é aquela velha história do fazer a gestão dos 4 As. Isso, era tão interessante isso realmente. Diego, isso aí eu acho que porque ela é fundamental, né? Isso é a chave de tudo. Em outras palavras, eu acho que o que a gente tem que trabalhar é sempre buscar desfavorecer o ambiente para que haja ocorrências ou, né, infestações. Sim. E aí isso, como a gente envolve uma série de procedimentos, desde, como eu falei, de uma simples mudança operacional, de uma ventilação no ambiente, de você mudar uma iluminação. Mas aí vamos explicar ao pessoal de casa, né, quem está ali do outro lado, o que são os 4 As. Né? Eu falava muito disso quando a gente fazia as integrações
na empresa de alimentos, mas aí foi muito bom, Diego, falar dos 4 A's, porque eu acho um assunto fundamental para controle de pragas e que acaba sendo um ponto que todos atuam, né? Isso. Tanto os funcionários quanto a própria empresa de controle. Os 4 A's são aquele conjunto de fatores, né? Que eles proporcionam ali você ter ocorrências ou infestações. E vamos lá, o primeiro Dois desses A's a gente fala que são os A's essenciais, né? Que é a água e o alimento. Então, todo inseto, todo animal, ele precisa em maior todo ser vivo, todo né? ser vivo. Em maior ou menor grau, ele precisa de alimento e água. Uhum. Então, são os A's que a gente tem como elementos essenciais. Fundamentais, E a gente tem os 2 outros A's, que são os A's que a gente conhece como elementos facilitadores. Para que a praga ela exista, e ela precisa ter o acesso e ela precisa ter abrigo. Uhum. Né? Então, o acesso, ou seja, portas abertas. Isso. Né, Hamilton? Eu sempre falo assim, desculpa te interromper, eu sempre falo assim, primeiro a praga entra, né, depois ela procura um lugar para se estabelecer, e depois ela vai só comer e tomar água. Aguinha. Isso. Então, assim, a gente sabe que tem alguns insetos, por exemplo, que na fase adulta eles não se alimentam, né? Por exemplo, a Lasioderma serricone, que é um caroço do fumo. Ele não tem o hábito de se alimentar na fase adulta, mas ele precisa do alimento para desenvolver os descendentes. Ele precisa fazer a postura dos ovos no abrigo. No amido, junto ao amido, para que a larva consiga se desenvolver e gerar um novo... Né? Então, até essas espécies que não têm o hábito de se alimentar na fase adulta, elas precisam de alimento. Então, é por isso que o Diego falou que, né, que são os A's essenciais assim, e indispensáveis para qualquer ser vivo, sabe? Mas eu sempre falo disso. Então, assim, o acesso é aquela brechinha lá embaixo da porta que muita gente negligencia, acha que não tem como um roedor passar naquele espaço porque é muito apertadinho, né? Mas tem. Né, tem sim, então é importante investir em barreira física, né? Hoje a gente tem opções de barreiras físicas muito baratas, então assim, coisas que você compra sem nem sair de casa e você consegue instalar e evitar uma ocorrência, né? Então esses realmente são os 4 A's que a gente chama, né, de controle de pragas. Tem gente hoje que quer ter o 5º, né, Diego? Vamos falar de ambiente também, e né? falar de atratividade também, como se fosse por exemplo... Mas a atratividade, nesse caso, já é o alimento e a água, né? Por exemplo... Já estão contemplados. O alimento exposto, por exemplo. Tem algumas pessoas que querem, por exemplo, uma lixeira tampada, da diferença de uma lixeira aberta e o quanto aquele lixo desprotegido gera de atração para o inseto vir para o teu ambiente, sabe? Mas é uma coisa muito, muito fora ainda do que está pré-estabelecido hoje, sabe? Entendi. Mas assim, e falando de inovação, a gente sempre tem buscado no mercado, tá? Opções de armadilhas, principalmente armadilhas que têm poder de atração, tá? Armadilhas de feromônio, que tem um poder de atrair os insetos para que a gente possa, né, contabilizá-los, tá? E checar se realmente existe ou não no ambiente. Então, a gente sempre está pesquisando sobre isso. A CleanVest, a gente recentemente trouxe algumas armadilhas de fora do país para testar. Está em fase de teste para implementação em alguns clientes. Para ter o mínimo de produto químico nocivo possível no processo, né, Hamilton? Isso. E que seja coisas mais naturais e que realmente tragam inovação e benefício, né, para o cliente final. Isso. Então, assim, hoje é importante que se entenda, né? Por exemplo, até um tipo de lâmpada que você usa na sua residência ou na sua fábrica, ela tem um poder de atrair inseto mais do que uma outra, né? Praticamente todas as lâmpadas emitem raios ultravioleta, mas algumas emitem bem menos, uma quantidade muito menor. Então, já tem fábricas hoje que trocam as lâmpadas externas, tiram aquelas lâmpadas brancas, trocam por lâmpadas de vapor de sódio, que são aquelas lâmpadas que emitem pouca luz ultravioleta. Então, numa revoada de insetos, você não tem aquela pressão populacional nos seus acessos, né? Já teve indústria praticamente de parar a produção porque os cupins, as formigas queriam entrar durante uma revoada. Então, tem que parar a produção mesmo. Investir em prevenção hoje, né, ter ações que antecipem você do problema é o diferencial de uma empresa de sucesso, né? Que é uma empresa que gasta menos. Então, gente, falamos os 4 A's, né? Depois a gente pode até voltar neles, dependendo do... Mas passaram-se aí de 30, 40 minutos da nossa conversa, tá? Passa rápido. E aí passa rápido, e a gente faz um break para falar da FIC, né? Que é a empresa hoje que está financiando, que vem acreditando
em conhecimento como pilar da nossa empresa. E quem é a FIC, né? Hoje somos uma indústria especializada em produtos de higienização, é um produto de higienização profissional que vai para as indústrias, mas não só produto, uma assessoria que esteja junto numa jornada de sucesso com o cliente, trazendo informação, procedimentos, conhecimento, para também, de forma estratégica, né, trazer benefícios para os nossos clientes finais. Esse é o grande objetivo da FIC, né, como empresa que vem trazendo essa conexão através do Conversa de Qualidade, né, que é parte do nosso compromisso com o setor, criar um espaço de reflexão, né, de pessoas que queiram trocar experiências, trocar ideias, né, e trazer melhorias para os seus processos, né? Eu acho que isso é o mais gratificante possível, é a gente achar e a gente ter certeza que lá do outro lado a gente vai estar ajudando pessoas com o nosso conhecimento. É nisso que a gente sempre acredita, né? E aí pedir para o pessoal se inscrever nos nossos canais, YouTube, o podcast está no Spotify, e acompanhar a FIC aí nas nossas redes de Instagram, sugerindo também assuntos, né, Milton e Diego? Porque a qualidade, venhamos e convenhamos, é um assunto vastíssimo. E a gente volta, né, a falar esse segundo bloco que é o final. Trazer essas outras experiências. O Hamilton estava falando justamente dessas inovações. O que uma revoada dessa, né, de uma espécie que está ali sazonalmente, Isso. pode causar de malefício para um processo produtivo, e ela precisa parar mesmo. Porque imagine qual empresa que quer uma praga no seu produto final. Por mais prejuízo que seja parar um processo, nada é pior do que um inseto ou uma praga no produto final, né, gente? Acho que aí o prejuízo pela imagem da empresa, ele torna-se muito, muito maior, né? Quando acontece isso. Como a gente falamos no começo, hoje em dia as informações elas se disseminam uma proporção muito rápida. Exatamente. Então, acho que o prejuízo acaba sendo muito maior. E quando o Diego falou dos 4 A's, que foi que eu tive eu lembrei, né, de tudo que isso também estava nas nossas apresentações de integração, como era importante a gente mostrar isso, porque às vezes, Hamilton, é aquela atitude que o funcionário não tem, Isso. de fechar uma porta, de fechar uma janela. Isso. Tá? Então, a gente colocava isso como ponto fundamental dentro da nossa apresentação da qualidade de integração, porque o funcionário tinha que saber a importância dele no processo também. Não é só um controle de pragas, não é só uma empresa terceirizada que vem a cada 15 dias, uma vez na semana para fazer esse controle, né? É do funcionário. Isso. E como as pragas, elas são, a gente chama de que as pragas são caroneiras, né? Elas adoram pegar uma carona. É importante. Exato. Desde o vestiário, por exemplo. Tem profissionais de indústria de alimento que não se preocupam em não ter alimento no seu armário. Né? Tem gente que tem aquele biscoitinho, que tem aquelas, né? Tem aqueles resíduos. E é tão difícil controlar isso, né, gente? E assim, para mim, que era da qualidade, e a gente tentava conscientizar os funcionários nas auditorias que a gente fazia, que a gente abria todos os cubículos, os armários, a gente encontrava coisas terríveis. Se você parar para analisar, né, o inseto ele só morre quando ele entra em contato com um agente químico. Ou então quando ele fica preso numa armadilha. Então, eu já vi funcionário carregar uma barata na farda. Ele tirou do armário, o armário estava contaminado, e ela foi nas costas dele, e ele foi andando para a produção. Se alguém não tivesse visto antes, ele poderia ter entrado na fábrica. Imagina, essa barata ela não passou pelo perímetro. Não. Ela não passou por onde tem resíduo químico, ela não passou na armadilha. Então, ela poderia facilmente ter contato direto com o produto final, simplesmente por uma condição inadequada de manejo. Né? Por gente ter alimentos nos armários. É difícil tratar os armários, porque é difícil para um gestor conseguir liberar todos para uma aplicação. Então, realmente, eles têm um poder direto e de influenciar no resultado, sabe? Então, por isso que a gente fala tanto de treinar. Porque é muito comportamental, né, gente? Isso que eu ia falar, né, Hamilton? É por isso que a gente sempre aborda nos treinamentos, nos clientes de manejo integrado, mais importante do que ele registrar uma ocorrência, mas é a gente multiplicar o conhecimento para que ele passe a enxergar situações de vulnerabilidade naquele ambiente. Que é justamente isso, acesso, acúmulo de água, de repente um alimento exposto. Então a gente precisa, né, o nosso desafio é tornar multiplicadores nesse sentido.
O pessoal até fica assim, eu sempre gosto de trazer curiosidades, né? Então eu falo, olha, de repente, aquela águazinha que pinga lá do ar-condicionado, que forma uma pequena poça, ela já está servindo de fonte de hidratação para roedores. Um roedor de pequeno porte, ele precisa de 2,5 ml de água por dia para suprir a sua necessidade o que hídrica. Fica ali no rejunte porque não foi feita uma higienização correta. Isso. Exatamente. Isso mesmo. Então, por isso que a gente se esforça. Né? Não é fácil, mas a gente sai da nossa rotina, né, Diego? Vai dar treinamento de madrugada nas indústrias, para também abordar o turno da madrugada, que a gente sabe que é um horário... é o horário que tem mais... Isso, é o horário que os insetos estão em mais atividade, eles se sentem mais à vontade, reduz a quantidade de gente num processo produtivo, você tem, às vezes, algumas linhas paradas, então está mais tranquilo. Então, a gente sempre faz um esforço, né, Diego, para ir nas turmas, né, fazer turmas com a equipe também de madrugada, para que a gente treine, que esse pessoal entenda a importância e o poder que eles têm de contribuir positivamente para que o resultado seja satisfatório. Tem que ter a colaboração de todo mundo e a qualidade tem que vir, né, monitorando isso, né, como claro, fazer as reuniões de integração, manter essas reuniões de integração vivas, né, Hamilton? Isso. Para analisar os dados e os dados estatísticos e relatórios, mas também trazer ações efetivas para que cada funcionário saiba a sua atividade, na sua atividade individual, o que ele contribui para prevenir, né? E para essas práticas simples, mas que podem aí prevenir bastante coisa. E a consciência das pessoas bem feita, eu acho que realmente é fundamental, né? Isso. Nesse processo de prevenção de problemas desse tipo, né? De controle de pragas. É isso aí, gente. E aí, a experiência da Clean, a gente sabe que é muito intensa, né? E assim, trazer inovações que vocês estão fazendo aí diariamente no dia a dia de vocês. O que pode também hoje ser inovador, a Milton falou algumas coisas bem interessantes, né? Trazer armadilhas menos agressivas. Isso. Né? Mas teria alguma outra inovação que vocês queiram falar? Porque, assim, a pessoa que está lá do outro lado, ela pode estar trazendo isso, né, para o seu dia a dia de forma bem eficaz, diante das ideias que vocês estão disseminando aqui, né? Teria alguma outra inovação que a Clean está fazendo e trazendo para a área de controle de pragas? Ou algum outro ponto que vocês acham fundamental nesse controle, né? A gente falou dos 4 A's, que é muito importante, né? Falamos dos relatórios de manejo, né? E estatístico. Né? O que é que está mais envolvido com essa parte de controle de pragas que vocês querem abordar aqui, né? E trazer para as pessoas que estão ouvindo a gente aí, né? Do outro lado? Teria algum outro ponto, Hamilton? Não, hoje, na verdade, né, os nossos dois pontos principais é inovação tecnológica, né? A gente sempre está buscando, como eu disse para você, armadilhas com poder de atração e que promovam o controle sem uso de químico, e gestão. Né? Eu acho que a gente acredita que desenvolver equipe, né, desde o técnico que faz a aplicação, ao profissional de qualidade que faz as auditorias nas OSs, a pessoa que atende o cliente no comercial para ter conseguir captar uma informação assertiva da demanda, né? Às vezes o cliente liga querendo fechar um serviço ou fazer um trabalho, mas ele não entende direito o que ele precisa. Então é importante você ter um vendedor técnico, né? Então a gente está investindo, né, Diego? Hoje a Clean tira pessoas da parte operacional que tem um perfil mais para comercial e a gente aplica essa pessoa no comercial. Porque quando o vendedor, quando a pessoa do comercial consegue captar bem a demanda, a necessidade, a gente consegue ser mais assertivo. Uhum. Né? E ser mais assertivo dentro do segmento de controle de pragas é causar menos impacto para o meio ambiente, para as pessoas. Então a gente tem investido muito nisso. E uma outra coisa, gente, que eu acho que é bom a gente ressaltar aqui, antes a gente tinha aquelas pastas físicas, né? Que acabavam tendo uma quantidade de impressão de documentos exagerada e enorme. E uma coisa que eu venho vendo que a Clean está fazendo com maestria, de forma muito interessante, é trazer essa de forma mais eletrônica, né? Para uma auditoria, e aí não precisar imprimir todos aqueles documentos, e ter uma plataforma que o cliente se assegure. Né? Como é que está sendo essa plataforma? Como é que está sendo essa... porque isso não é algo novo, é algo novo.
né, que vem ajudando muito, né, nas auditorias no dia a dia dessas empresas que precisam dessas informações. Claro, Rosa, a plataforma que utilizamos, né, é uma plataforma simples e completa. Então, ela ajuda, sobretudo, também a dar agilidade, que o auditor, Esse quando é o chega, a ponto. gente sabe que ele não tem tanta paciência. Assim, se ele vai procurar numa pasta e não acha, de repente ele até já pontua a empresa. Então, lá fica de uma forma muito mais organizada e você tem todas as informações condensadas. Tem todos os documentos de regulamentação da empresa, todas as licenças. Treinamentos dos funcionários, que era uma coisa que eu documentos sempre de funcionários. pegava. O ASO periódico. Você tem todas as fichas de produtos, as fichas técnicas, as fichas de informação. Você tem todos os relatórios, os certificados. Você tem todos... Inclusive os estatísticos. Inclusive os relatórios estatísticos e os relatórios de vulnerabilidades ou oportunidades de melhoria. E até uma coisa que é muito bacana, todo atendimento técnico ele pode fazer os registros lá via registro fotográfico e isso vai para o sistema. E ele permanece em aberto até que o técnico volte e dê baixa naquela vulnerabilidade. Então, ou seja, isso, acho que é o grande lance, é você ter a informação em tempo real. Porque, então, como hoje... você disse, é tudo muito rápido, né? Tudo muito Exato. instantâneo. Hoje o cliente da Clean, ele acessa a área do cliente e ele pode ver quais são todas as vulnerabilidades que eles têm aberto hoje. Então, você tem isso sempre atualizado. Se ele resolveu, seja um ralo que ele fechou, seja uma janela que ele telou, o técnico, quando ele volta lá, ele olha e ele dá baixa e aquilo some do relatório. Fica lá numa parte de vulnerabilidades que foram corrigidas ou sanadas. Resolvidas. Tem ferramenta de chamado. Então, quando precisa haver uma comunicação, seja por ocorrência... Instantânea. Eles têm essa ferramenta, embora que a Clean ela trabalha com um perfil que resgata aquele DNA de FGNs estando muito próximo do cliente, né, com muito foco. Então, a gente sempre está disponível via WhatsApp, via e-mail. A gente deixa a critério mesmo se o cliente ele vai ter aquela pegada mais corporativa ou menos corporativa, mais informal. Acho que uma coisa importante da gente abordar, Rose, a gente falou muito aqui de medidas preventivas, mas a gente não pode deixar, porque a gente sabe que precisa recorrer ao controle químico. Né? Ninguém aqui vai ficar contando historinha, a gente precisa, a gente faz de tudo para evitar. E, na verdade, é uma tendência, né? O nosso mercado ele vem evoluindo ao longo das décadas para a gente usar cada vez menos produto, cada vez mais moléculas que são modernas, que passam por uma série de estudos. Então, na década de 90, né, Hamilton, a gente já tinha uma molécula em cada 10 mil chegando a um produto comercial. E a Clean ela atua muito forte na questão de inovações de produtos químicos. Somos muito rigorosos com formulações hoje que são base de água, com moléculas, né, modernas. Então, isso também é uma inovação que não pode deixar. A gente está sempre se atualizando, buscando novos produtos, novos insumos, testando antes mesmo de colocá-los. Isso é uma inovação e faz toda a diferença. Está ligado com segurança. Exato, a aplicação está diretamente. Não tem como esvaziar uma área para fazer uma aplicação. Tem que estar com o pessoal ali dentro. Isso diz respeito à segurança dos colaboradores, dos técnicos e a segurança do ambiente como um todo. Né? A gente, tanto em área de alimento, como, por exemplo, a gente tem cliente que é hospital. A gente tem que fazer em áreas também que são muito críticas e muito sensíveis. Isso. Então, a gente precisa ter no nosso leque de produtos moléculas ali que são muito pouco irritantes, que são muito modernas, que ao mesmo tempo deixam um efeito residual para garantir o controle daquele ambiente, que são usadas de forma estratégica, de forma pontual. Aí já entra com técnicas de aplicações, técnicas spot. Então a gente precisa falar disso também, porque seria muito bom se o manejo integrado ele fosse só caráter preventivo, mas a gente sabe que a gente precisa focar o máximo em prevenção, mas que eventualmente a gente precisa recorrer ao químico. Né? O setor de qualidade nas indústrias ajuda muito a gente. Processos de limpeza que são feitos para um tratamento, um controle químico, são fundamentais e impactam 100% na eficácia do tratamento. Horários estabelecidos para fazer tratamentos também fazem toda a diferença, que a gente tem que tratar no horário que as pragas elas estão ativas. Sim.
Então, Isso somos tudo é muito ligados. estratégico, né? Isso tudo são coisas que vão ter que ser observadas para se atuar da forma mais correta, né, Diego? Isso, exatamente. Isso só é possível quando a gente tem domínio, tá? Quando a gente conhece a espécie, quando a gente conhece os hábitos. Um controlador de praga eficiente é um controlador que conhece, que pensa como um inseto. Então, ele consegue entender a rota, ele consegue entender o horário, ele consegue entender mais ou menos o que é que ele está usando como fonte de alimentação, de abrigo. Então, isso faz toda a diferença, sabe? Você atuar de acordo com o comportamento da espécie. E pergunta, já que você começou nesse gancho, Hamilton, e a gente, para finalizar também o momento, o que é que vocês podem deixar aqui, né? Um único conselho para quem quer transformar o controle de pragas em um diferencial competitivo para o seu setor, né? Qual seria esse conselho que vocês dariam para as pessoas de qualidade que estão escutando a gente? Né? Eu acho que, primeiramente, a pessoa tem que se enxergar dentro do processo. A gente nunca pode esquecer que o controle de pragas é uma atividade que é uma responsabilidade compartilhada. E a gente precisa se ajudar. Então, acho que o conselho mais básico seria que a pessoa ela se enxergue dentro do processo e ela passe a atuar de forma ativa, contribuindo com o processo de controle de pragas. Isso. E, no meu ponto de vista também, complementando o que o Diego falou, se antecipar aos problemas. Eu acho que hoje o que está diferenciando uma empresa de sucesso de outra é a antecipação, do caráter prevencionista. É realmente fazer os investimentos que são necessários, né? Eu conheço indústrias, por exemplo, que não param mais para fazer tratamento ambiental, porque elas investiram em equipe de limpeza, eles investiram em estrutura e eles ganham, porque eles não param a produção para aplicar produto químico, sabe? Eles não têm um impacto de um colaborador talvez se sentir mal na volta no retorno de um tratamento. Então, eu vejo hoje um diferencial para empresas de sucesso, são aquelas que entendem a importância de atuar de forma preventiva, evitando a necessidade de correção. Perfeito, gente. Muito obrigada. Né? O objetivo hoje foi trazer um pouco desse assunto que é tão relevante para a qualidade, para o dia a dia das empresas de alimentos, farmacêuticas e cosméticas, sobre controle de pragas. E eu acho que a gente está aí munido de muita informação depois desses dois profissionais que gentilmente vieram transferir esse conhecimento para a gente. Então, gente, muito obrigada. E para você que está aí do outro lado, um abraço e até mais.